aqui na Rádio Rural de Mossoró. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, amigos da Rádio Rural, internautas, quem acompanha o blog Carlos Santos na sua página original e nas suas diversas plataformas. Estou à disposição para conversar com você, com os amigos dessa emissora tão importante, não só na comunicação, mas no papel evangelizador. A alegria é toda minha. Inclusive a gente está aí estou enquadrando bem, que é para aparecer ali Santa Luzia, viu? Porque muito bem. Foi uma doação da lojinha de Santa Luzia, ela não pode deixar de aparecer. Me remete às melhores memórias, às melhores lembranças a partir da infância, com minha mãe me guiando pelos bons caminhos. Sua mãe era devota de Santa Luzia? Bastante. Bastante? Que bom. Dona Graças Maura. a Deus. Carlos, vamos aqui falar da pesquisa do Instituto TS2, divulgada ontem pela TCM. No primeiro bloco eu trouxe aqui os números da pesquisa, disputa a Prefeitura de Mossoró, disputa a Câmara Municipal, avaliação dos governos Alisson Bezerra, Fátima Bezerra e Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro começando aqui pela disputa à Prefeitura de Mossoró. 5 candidatos: Alisson Bezerra, Laurência Amorim, Genivan Vale, Irmã Seição, Vitor Hugo. O que os números podem nos trazer nesse contexto? Num contexto de apenas hoje, 12 dias para as eleições de 6 de outubro. Saulo, ouvintes e internautas, praticamente nós não temos disputa. Existe um candidato no topo, com a distância dos demais que impressiona, não é comum. Pela primeira vez em décadas que a gente acompanha a política, e desde as idades as mais primárias possíveis, que a gente tinha um melhor entendimento também, nunca vi isso. Então há um candidato na iminência de ser reeleito e outros nomes muito atrás, sem revelarem força menor, mínima que seja, para incomodar. Não há uma polarização como a gente sempre viu nas eleições, e o que é comum. Um ABC América, um Flamengo e Fluminense, um Baraunas e Potiguar. Não tem. É uma espécie de Real Madrid e um combinado Mossoró, Baraúna, Potiguar. Lá embaixo. Agora, por quê? Porque esse cenário vai se concretizando, mesmo depois da propaganda eleitoral, que é a aposta de muitos candidatos que estão... não, vamos esperar a propaganda eleitoral que vai movimentar, etc. Ou vamos esperar o povo na rua, sentir a campanha de fato na pele, que é quando começam as caminhadas, as carreatas, as movimentações de fato nos bairros. Por que o que o senhor acredita? Na verdade, os números trouxeram pouquíssimas, Se a gente comparar aqui, eu comparei com a série histórica do mesmo instituto, não teve grandes alterações. As alterações que ocorreram foram quase que dentro da margem de erro, inclusive de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Por que esse cenário, ao seu ver, tão cristalizado hoje, Carlos? Olha, na verdade, as eleições de 2020, elas causaram um solavanco no modelo de política que nós tínhamos durante décadas. Uma alteração sísmica, um abalo sísmico tão profundo que o rescaldo dessa tragédia para a elite política de Mossoró e outras forças correlatas, até agora não houve, digamos assim, uma recomposição, um remendo. A presença de Alisson Bezerra alterou todo esse cenário, todo esse quadro. Mas essas eleições é que, de fato, devem definir o que é passado, presente e futuro. Como assim? Porque essas são as eleições em que o candidato que venceu, a favorita, a quase certa, a impossível de perder, tem a oportunidade de se firmar como uma peça nesse novo cenário, nesse novo ambiente político de Mossoró. E o que se desenha é isso mesmo. Ao mesmo tempo, nós não temos oposição. As forças mais tradicionais da oposição ou da política de Mossoró, e que de algum modo foram se acomodando ou foram empurradas para a oposição, eu falo do Rosalbiso, que era governo, virou oposição, e outros nomes que lá já estavam. Esses personagens, os personagens mais proeminentes, mais fortes,
de maior referência ao longo de décadas, eles não tiveram sequer capacidade de se apresentarem como candidatos à disputa majoritária. Praticamente delegaram a outros nomes o papel que eles poderiam ocupar e não ocuparam. Não ocuparam, sobretudo por medo. Medo do vexame. Então nós temos aí nomes que há 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, ninguém nem comentaria como candidatos à disputa municipal. E são nomes que toparam ir à disputa. Mais do que as pesquisas. Nós temos 14 pesquisas eleitorais publicadas esse ano. Todas com a mesma referência. Todas as pesquisas com o mesmo cenário. Não houve alteração alguma. De diferentes institutos. São 6 institutos diferentes que publicaram pesquisas em 8 órgãos de imprensa diferentes, em Natal e Mossoró. E todos dizem a mesma coisa. Uma vantagem impressionante de Alisson em relação aos demais. O cenário não mudou. Mais do que as pesquisas, para mim, o que o quadro muda, o que o quadro mostra, é uma força enorme de Alisson em relação àqueles elementos, aqueles personagens, aqueles atores mais tradicionais. A fuga deles, o medo deles de irem à disputa, isso tudo diz mais do que as próprias pesquisas. Ou seja, por exemplo, se a ex-prefeita Rosalba Cialini tivesse bem na fita no que se refere a pesquisas antes da campanha eleitoral, ela teria topado a parada de uma candidatura a prefeito de Mossoró. Ela certamente teria um desempenho melhor do que os 2 principais candidatos de oposição. Uhum. Mas, com certeza, bem aquém do que ela precisaria e do que ela sempre foi em termos de competitividade. Não tenho dúvida. Ela estaria acima em termos de nomes, de números no tocante à disputa municipal. Eu falo aqui desses nomes que estão aí em segundo, terceiro, etc. É enganchado, até a mais de erro, né? Fica tecnicamente empatado. Mas eu faço essa análise, é claro que é uma suposição, com base em todo o histórico, as pesquisas que antecederam esse período de campanha e também uma possibilidade de Rosalba juntar a oposição. Se juntasse, ela seria um nome mais forte do que qualquer um. Mas se fosse um nome em faixa própria, seria mais um nome. E qual é o desafio, então? O senhor acha que, por exemplo, o eleitor ele tem dificuldade ainda de ver os outros candidatos, seja Genivan Vale, seja Laurência Amorim, como reais oposição a Alisson ou não? Ou o eleitor já os vê como na oposição? Eu digo isso tendo em vista que eles são neo-oposicionistas, né? É muito recente. O PL, por exemplo, fazia ali, estava ou poderia chegar a fazer parte do arco de aliança, né? Até tentou vice, etc. O Laurêncio também rompeu, acho que em abril ou em março aí, com o governismo, com o governo Alisson. Você acha que essa dificuldade da parte do eleitorado engolir o discurso de oposição deles depois de tanto tempo? Uma parte considerável. E veja também o seguinte, que até março ou abril deste ano, esses 2 principais nomes da oposição eram governistas, como você mesmo salientou. E eles se transformarem em oposição, talvez até em alguns momentos dessa campanha, eu observo aí, até candidato oposicionista de forma radical, usando linguagem tosca, usando gestual carregado, e um rosto de gente que eu sempre vi sorrindo, fechado. Inclusive, tendo que criar, ao que me parece, uma imagem diferente do que a sua, para ser candidato e se opor, fazer frente a Alisson. As pesquisas mostram, todas elas, que nenhum deles é convincente. E a grande realidade é que qualquer um deles seria governo se fosse vice. E são oposição porque não conseguiram ser vice. Essa é a grande realidade. Boa parte do eleitorado tem clareza sobre isso. E é difícil, depois de 3 anos e 4 meses, 3 anos e 5 meses, sendo governo, elogiando o governo, dizendo que o governo funcionava, tudo era beleza, ser oposição e passar
um novo discurso, tentando provar que o que dizia antes era mentira, o que agora é verdade. É muito complicado. Quem tem mais a perder dos candidatos numa eventual derrota, Carlos, na sua opinião? Eu acho que os dois fizeram acordos que lhes são convenientes com os grupos que estão lhe amparando e fomentando essas candidaturas, conscientes de que dificilmente venceriam, mas sonhando em votações expressivas para uma projeção para outro momento político, etc. Eu não vejo que A ou B perde e perde de forma irremediável. Os dois sairão com algum capital, sobretudo perante os grupos que estão bancando esses projetos. Eu não chamo de aventura, né? Eu acho que pode ser até uma palavra precipitada e irresponsável, mas esses projetos que cada um apresenta ou se situa à sua frente. Agora, no quesito rejeição, a gente tem aí até tecnicamente empatada, né? A rejeição, Genivan e Laurence nesse caso. Genivan lidera a rejeição, seguido de Laurence, mas os dois estão tecnicamente empatados na liderança da rejeição dentro da margem de erro. Eu diria que essa é um número natural. É natural a rejeição, é natural esse empate natural porque técnico. Como há o favoritismo, então necessariamente é a figura antagônica. Outra coisa é que além desse aspecto, dessa abordagem que você faz, e disso e de outros fatores que eu salientei há pouco, da origem política deles recente, você tem uma rejeição que é a rejeição ao discurso e às companhias. Fátima Bezerra, por exemplo, é rejeitada em Mossoró. Isso descarrega em cima de Laurence, não é? Rosalba Ciarline, antes de ser apoiadora principal de Genivan, por exemplo, tinha uma rejeição altíssima, praticamente o triplo do que tinha de intenção de voto. Isso carrega também. Você tem o bolsonarismo, que tem uma grande carga de reprovação, de rejeição nesse universo social que nós estamos. Então, tudo isso pesa. O candidato leva isso para a sua campanha. E acredito também que seu discurso, eu diria, até raivoso, uma linguagem, em alguns momentos, chula e grosseira, também concorre. Tanto é que o prefeito tem uma situação praticamente inalterada e uma das menores rejeições, enquanto eles estão disputando quem fica com o topo da malquerência popular. Agora, nessa questão aí, o senhor falou do Lula, do Bolsonaro, que são as maiores lideranças políticas do país hoje, né? E a gente vê essa movimentação não só em termos de eleição municipal aqui em Mossoró, mas em termos de eleições municipais, especialmente, não sei se você vai concordar comigo, em cidades de pequeno e médio porte. E parece que o eleitor não liga muito, deixa isso para lá, essa polarização, e assim, 2026 é 2026, 2024 é 2024, essa polarização, eu voto em quem eu quiser. Essa polarização. A força de Lula e de Bolsonaro nas eleições municipais de 2024, como é que a gente vai poder medir? A gente vai medir, na sua opinião, a gente vai poder medir do número de candidatos eleitos que foi apoiado por um dessas lideranças, ou não? É uma das referências, mas não é a mais segura. As eleições municipais, elas, em essência, são paroquiais. Elas tratam de temas paroquiais. Elas tratam do cotidiano, do dia a dia, do presente, do passado recente, do passado mais remoto e de futuro. Essa linguagem de esquerda contra direita, direita contra esquerda, Lula contra Bolsonaro, toda essa linguagem pouco acrescenta na maioria dos municípios, 5.560. A situação da Venezuela, se é uma ditadura, o povo não quer saber disso. Não sabe nem que lado fica a Venezuela. A maioria isso não chega. A discussão ideológica, PT contra PL, esquerda contra direita, você ainda enxerga nos grandes colégios eleitorais. Nos grandes colégios eleitorais. São Paulo e etc. E olhe lá. E eu espero que isso diminua eleição após eleição, pois que tem feito um mal terrível ao país.
separado famílias, distanciado amigos. Mas sempre teve polarização, né? Polarização, só que dessa vez aí... Só que nós chegamos desde 2018 a um patamar de doença coletiva. Para mim isso é uma doença coletiva. Tem São casamento, manadas de lado e de lado, inflando a imagem dos seus mitos, dos seus demiurgos, dos seus semideuses. Isso não acrescenta nada ao país. Na propósito, nós estamos num atraso permanente. Carlos, agora a gente falou de avaliações de governo, aliás, de disputa à Prefeitura de Mossoró, do cenário, etc., da questão da polarização e da influência que o Lula e o Bolsonaro têm nas eleições municipais de uma forma geral e também o aspecto aqui em Mossoró. Agora me refiro à avaliação de governos. No geral, a pesquisa TS2 trouxe uma melhora da avaliação do governo Alisson durante a campanha. Ele saiu de 78,2 para 80,5. A reprovação a Fátima se manteve inalterada, mas ao mesmo tempo a aprovação ao governo Fátima teve uma melhora. Se você pegar a pesquisa anterior, Fátima era aprovada por 23,2, agora ela é aprovada por 32%. Ou seja, Fátima conseguiu chegar ao público que não sabia responder, ou não queria responder, ou não tinha opinião sobre o governo dela, e cresceu nesse público, mas ao mesmo tempo não conseguiu desidratar a sua alta reprovação. Na sua opinião, ainda é possível reverter esse quadro, dado que pesquisas, e aí pesquisas após pesquisas também em diversos municípios aqui do Rio Grande do Norte, a gente tem publicado muito essas questões, desde os pequenos municípios até os maiores, há aí uma reprovação alta ao governo. Muito. E você não encontra praticamente um município no Rio Grande do Norte onde Fátima tem aprovação. Eu converso e trabalho com alguns institutos de pesquisa, com seus dirigentes a gente conversa, e não tem. É impressionante. E existem alguns municípios que a reprovação passa de 75%. Por que o senhor acha que isso aconteceu? Muita gente quer culpar a comunicação, porque a comunicação é culpada de tudo. Né? Quando vencem, aí a comunicação não tem responsabilidade alguma. Mas quando as coisas não dão certo, eu tenho até que defender aqui o chefe da comunicação do Estado, o Daniel Cabral. Daniel Cabral, um abraço. Que anteriormente era a jornalista, falha a memória agora. Por favor, era Guia Dantas. Guia Dantas, nossa por amiga favor, Guia Dantas. Me desculpa eu ter esquecido. A culpa não é da comunicação, a culpa é que o governo realmente está aquém do que prometeu em campanha. Mas pegou num momento muito difícil o Estado. Viu? Mas o discurso do primeiro governo, ele já está vencido, salário em dia, situação muito difícil. Entrou no segundo com a promessa de que tudo seria muito melhor, porque o governo agora era amigo, era de Lula. E as coisas não estão acontecendo que atenda na pressa que a sociedade tem e com base nas demandas dessa mesma sociedade. Isso se reflete nos municípios, se reflete como um todo. Mas acho que, diferentemente do que ocorreu com Rosalba Ciarline e com Robson, Fátima tem um capital primário muito sólido em todos os municípios. Ela pode ter 50 e tanto de reprovação, mas tem 38 de aprovação. E outra, tem aquele eleitor que diz assim, não aprova o governo não, mas vota. Acho que precisa melhorar, então, mas na hora os candidatos que ela... Esse eleitor. Ela vai enfrentar candidatos que estão espalhados, que hoje têm recursos para investir nos municípios, como se executivos não fossem, né? Você hoje tem senador com recursos, construindo hospital, entregando indústria de asfalto. É quase um executivo. Praticamente um executivo. Isso é uma distorção absurda, né? É coisa desse Brasil que, infelizmente, executivo é executivo, legislativo é legislativo, e justiça deveria ser justiça, mas está tudo misturado. Mas entendo que Fátima tem um capital primário, um capital histórico, muito sólido, e é uma plataforma, eu não vou falar aqui para recuperar a imagem do governo, mas para lhe acrescentar numa disputa ao Senado por 2 vagas. Em 2026 agora. Ou seja, ela seria uma forte candidata. Ela é uma forte candidata, mesmo com esse desgaste. Mesmo com esse desgaste. E aí a gente vê uma coisa interessante, que já a avaliação do governo Lula é alta.
né? Ao contrário, você vê uma discrepância aqui, porque às vezes a pessoa pensa, mas são os do mesmo partido, os dois são muito ligados historicamente, ou seja, mas o eleitor ele sabe diferenciar o que é realização há do uma governo. diferença, há uma diferença. Você veja que até hoje o PT, Lula e companhia não conseguiram achatar o capital imagem, né? Essa coisa do mito de Bolsonaro. É impressionante. A questão de Lula, não tem, em tese, nenhum benefício no município de Lula, mas tem uma imagem muito Diretamente, sólida. Diretamente. Uma obra, um negócio. O governo federal chegou, Lula veio entregar. Não existe praticamente. Claro que a presença do governo federal está em todos os municípios. Programas sociais, etc. Mas ele tem uma imagem muito sólida também. Tanto é que voltou à disputa federal e conseguiu vencer um candidato muito forte. Que, na verdade, para mim, aqui já é outro assunto, perdeu as eleições por ser um estúpido. Se fosse minimamente racional, teria vencido Lula. Teria vencido, também acho. E aí o governo Alisson teve praticamente a mesma avaliação positiva, na verdade cresceu, né? Oscilou para cima, saiu de 78,2% para 80,5% a avaliação positiva do governo Alisson. Também apresentou melhora nesse quadro durante a campanha eleitoral. Esse é um fenômeno. Toda campanha eleitoral, quem está no governo, sofre ataques, no menor ou maior grau. Hoje a gente está vendo ataques que vão para o campo pessoal, insulto, né? Covarde, ladrão, fujão, enfim. E outros termos aí que a gente não deve nem citar aqui. E denúncia é em escala industrial, né? Tem dia que você vê, são 5, 6, 7 denúncias. No dia seguinte, mais 5, 6, 7 denúncias diferentes. Aí no terceiro dia, repete a do terceiro dia, a do primeiro dia para a terceira e tal. Isso requenta notícia do mês passado, do ano passado. E o resultado é esse. Alisson praticamente intocável. É o que a oposição em Mossoró vem fazendo desde sempre e não funcionou. Traga isso para a sua vida pessoal. Faz 10 anos que você está no emprego fazendo a mesma coisa e não melhora nada. É o emprego que tem que mudar ou você? Não seria você que teria que mudar? O seu modelo de oposição? Tudo indica que o modelo que a oposição fracionada tem não funciona. É um fracasso de público, renda e resultado eleitoral. Agora aqui, trazendo agora, virando a página, disputa a Câmara Municipal aqui de Mossoró. É a única disputa de verdade em Mossoró. Os apostadores, daqui nós temos a cultura da aposta. Quem vive em Mossoró, quem é de Mossoró, quem passou a viver em Mossoró, sabe que toda campanha eleitoral tem aposta. Fulano vai... não se aposta quem vai vencer as eleições esse ano. Não se aposta. Se aposta quem vai ser o segundo. E se aposta quem vai ser eleito na Câmara Municipal. É a grande disputa da Câmara Municipal. Com o menor número de vagas, né? Com o menor número, agora de são 23, 21, né? 21 vagas. O senhor acha que quem é que consegue aí fazer... é claro que ninguém tem bola de cristal, né? Mas, vamos dizer assim, os partidos que conseguem fazer uma quantidade de vereadores na Câmara Municipal, na sua visão? Olha, quem deve eleger o maior número de vereadores é a União Brasil, partido do governo, e a própria aliança de partidos dele deverá eleger o maior número de vereadores, né? Nós teremos a federação com possibilidade, a federação PT, PSDB, PT, PCdoB e PV e PCdoB com possibilidade de eleger uns 2 candidatos. Os 2, né? O PL eu acho que tem condições de eleger uns 2, a gente já vê uns nomes aí bem destacados. E que é outro fenômeno que eu começo a ver nas pesquisas, que toda vez que tem uma pesquisa no ar, a minha menor preocupação é saber quem está em primeiro e segundo. Eu vou nos escaninhos da pesquisa, eu mergulho onde ninguém gosta de ir. A maioria, ou a totalidade dos candidatos a vereador ligado, por exemplo, ao PL, a maioria, ou a totalidade, eu não posso falar totalidade porque eu não vi todos, mas vi 15. Desses 15 que eu vi, candidatos a vereador ligados ao candidato do PL, todos a maior intenção de votos
é vinculada a Alisson Bezerra. Ou seja, tem dificuldades nessa transferência, né? Em grudar, em casar o voto. O eleitor diz que vota no vereador X do PL. Mas o candidato é Alisson. Tem candidato a vereador com boa votação para ser eleito, com 76% de intenção de voto para Alisson. Então você vê como é difícil ser candidato a prefeito na oposição contra Alisson. O MDB, acha que faz algum? Está numa situação difícil, né? O MDB está numa nominata muito difícil de conseguir. Carlos Santos, no geral, como é que você acha que os assuntos que devem ser assuntos, né? Eu digo assim, os assuntos de interesse público no município de Mossoró: saúde, educação, segurança, pessoas em situação de rua, Rio Mossoró, né? Tantos assuntos relacionados, Nogueirão, esporte de uma forma geral, eles têm sido discutidos nessa campanha ou a gente está mais num fla-flu? Olha, uma campanha onde você tem um candidato com uma distância enorme em relação a quem está aí embaixo, é difícil discutir assuntos relevantes. Eu até entendo. É preciso que se discuta numa campanha os assuntos relevantes. Mas você está 40, 50 pontos de distância de quem está em primeiro lugar. E montar um programa, eu compreendo isso, eleitoral, ir para as ruas, falar de uma proposta e etc. Olha, nós temos um circo romano, um coliseu, onde as pessoas querem sangue. Nesse momento, infelizmente, essa é a realidade. Discutir os grandes temas nesse momento eu acho complicado. Eu gostaria. Você observe como é que está a campanha de São Paulo. Ninguém fala de proposta alguma. Ontem já teve outra confusão. Um assessor de Pablo Marçal deu um murro no marqueteiro do prefeito. Do Ricardo Nunes. Sangue escorreu. No debate há uma semana e pouco, cadeirada. Quer dizer, e ninguém fala sobre as questões mais delicadas daquela cidade, né? A Pauliceia desvairada, né? Como a literatura nacional já definiu. Tá aí, eu conversei agora com o jornalista Carlos Santos, do blog Carlos Santos. Muito obrigado, viu, Carlos, pela entrevista. A gente analisou aqui a pesquisa TS2, que saiu ontem pela TCM Telecom. Obrigado pela presença, pela participação aqui na nossa entrevista, no nosso Jornal da Tarde. Obrigado, Saulo. Obrigado pelo convite à Rádio Rural. Dizer que o www.blogcarlossantos.com.br está no ar, através também de outras plataformas, com essa pesquisa, com análise, inclusive com dados de todas as 14 pesquisas já veiculadas. O eleitor pode ir lá verificar, estudar, enfim, para alimentar o bom debate. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Santos. Obrigado, Gilnete, aqui na técnica, todo mundo. Mais informações, acesse saulovale.com.br, que é melhor do que o blog Carlos Santos. Muito melhor. Brincando. Maguila está aqui mandando um abraço. Ô, Maguila, bom demais. Um abraço, Saudade Maguila. de você. Nosso amigo Maguila. E até amanhã, se Deus quiser. Me siga também lá no Instagram, blog Saulo Vale. E o Tom mandou aqui: Carlos tem uma análise muito boa. A Helena Vale, minha tia, inclusive, abraço, Neninha. E a todo mundo que acompanhou aqui pela live. Tá acompanhando? Manhã não sei, que ela entra, ela sai, sai, vai fazendo comer, bota lá pra escutar e às vezes mexe no celular. Você gosta do almoço do 0800? Já vou pra lá. Valeu, manhinha. Tchau, tchau. Forte abraço, até amanhã.